paz. Como os irmãos estão? Todo mundo está bem? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E vamos considerar aí este texto, né? O meu título hoje é O Governo Mundial. E acho muito apropriado porque nós estamos nos aproximando do governo mundial. E se nós somos informados somente pela mídia secular, nós ficamos limitados, né? Qualquer que seja a mídia política, econômica, que analise a questão do governo mundial, nós ficamos limitados. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai nos dizer exatamente como será o governo mundial, que já está quase completo, né? Então vamos aí comentar esse texto. Apocalipse 13:1 diz assim, essa primeira, não sei como é que está na tradução dos irmãos aí, mas eu vou começar assim: e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Eu vou começar já a comentar aí, irmãos, o seguinte, porque primeiro que essa palavra besta que aparece aí no texto, não somente nesse, mas em outros textos, eu acredito que em português a palavra besta, ela tem outro significado. Tipo assim, a besta é a mulher do cavalo, ou é a égua. Agora eu estou na dúvida. Eu sei que a besta é assim, a fêmea do cavalo, é um híbrido de equino, né? Isso que a gente conhece no Brasil, no nosso idioma português, como besta. É uma besta ou uma égua, não sei, não estou lembrado da diferença de besta e égua, mas é um animal desse tipo aí. Ou então, em português, a palavra besta é uma pessoa assim, ingênua, né? O fulano é muito besta, né? Então a fulana é muito besta, é uma pessoa ingênua, que crê em tudo, aceita tudo e tal. Isso é em português, né? A palavra besta em português. Agora, o sentido técnico aqui do texto, a palavra besta significa animal. Talvez devesse até ser traduzido por isso, né? Animal, besta na Bíblia é um animal. Esse é o sentido mesmo correto de besta, é um animal. E aí eu sempre digo que quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou os animais, Ele criou os animais domésticos, e aqui eu não acredito na evolução, né, de Darwin, mas Deus criou os animais domésticos e criou os animais selvagens. E também Ele criou os animais marinhos, né, os animais do mar. Produz a água, né, seres viventes e tais. E aí, essa besta que João viu aqui, nessa visão que ele teve, que é um animal, parece ser um animal marinho, porque ele diz aqui, vi subir do mar uma besta. E esse texto é muito importante, porque ele explica uma coisa que está no Novo Testamento, que é assim, aqui, essa besta subiu do mar. Só que em outros textos, essa mesma besta sobe do abismo. E aí a gente já aprende que, então, nesse caso aqui, mar e abismo são sinônimos no Novo Testamento grego, né? Então, por exemplo, vamos lá para Apocalipse 11:7, que aparece essa conotação aí. 11:7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo. Olha só, aqui a besta não está subindo do mar, mas está subindo do abismo.
Então já devemos entender que o mar e o abismo, nesse caso aqui, são a mesma coisa. Um outro texto para mostrar que essa besta está subindo do mar, que é o abismo aí. Vamos ver, Apocalipse 17, verso 8. Olha aí, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui novamente, essa mesma besta vai subir do abismo. Então, essa besta que João está vendo, um animal, provavelmente um animal marinho, porque ela está subindo do mar, e nos outros textos ela sobe do abismo. E então significa que abismo e mar aqui são praticamente sinônimos. Mas a palavra abismo, no grego do Novo Testamento, significa um poço sem fundo, ou praticamente um poço sem fim. Alguns acham que o mar é a tampa do abismo, mas o mar e o abismo têm aí alguma semelhança, porque, assim, humanamente falando, nos estudos, dizem que o local mais profundo do mar é a Fossa das Marianas, que tem por aí cerca de 11 quilômetros de profundidade. Mais profunda do que a altura do Monte Everest, que é o monte mais alto da Terra. Então, só para ver, irmãos, que esse animal que João viu subir do abismo, não é um animal da fauna da Terra. Nós não conhecemos nenhum animal que tenha essas características aí, né? E aí vai dar mais algumas informações a respeito desse animal. Diz aí, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu não conheço nenhum animal da fauna da terra que tenha 7 cabeças. 7 cabeças e 10 chifres. E aqui vai dizer que sobre os seus chifres 10 diademas. Essa palavra diadema aqui, ela é uma palavra grega mesmo, né? No grego é diadema mesmo. Então é coroa, o sentido em português é coroa. É coroa de autoridade, coroa real. E aí, esse animal que João viu, que sobe do mar ou do abismo, ele tem 7 cabeças e ele tem 10 chifres, e as coroas de autoridade, no caso os diademas, estão sobre os chifres. Por isso que ele tem 10 diademas em cima dos chifres, né? 10 diademas. E aí, por que eu estou querendo falar sobre o governo mundial por irmãos? É porque na análise da conjuntura mundial, política, geopolítica, econômica, os seres humanos só conseguem ver o que está dentro dos seus olhos. Mas a Bíblia, como é a palavra de Deus, ela revela coisas que estão no mundo espiritual, invisíveis aos olhos humanos, mas que Deus revela para mostrar que as coisas que acontecem aqui na Terra, elas são criadas e planejadas a partir do mundo espiritual, o mundo invisível aos nossos olhos. E aí, se nós voltarmos um pouco em Apocalipse 12, nós vamos encontrar um grande dragão, né? Que o dragão, vocês vão ver que ele é muito parecido com essa besta, com esse animal que está subindo aí do mar. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, verso 3, olha só, 12, 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui vocês observam uma pequena diferença aqui, que é o seguinte: na besta, no animal que subiu do mar, do capítulo 13, havia 10 diademas sobre os chifres, que ele é 10 chifres, né? Nesse dragão aqui, as 7 diademas, os diademas estão sobre a cabeça, porque são 7 cabeças e 10 chifres. No caso do dragão aqui, os diademas estão sobre a cabeça dele, não sobre o chifre, por isso que são 7 diademas. Aí digo, diadema é coroa em português, é coroa real, de autoridade real, espiritual, autoridade real, é coroa. A outra palavra grega para diadema é Stéphanos, que significa uma coroa de flores, né, que era doada lá para os atletas gregos. Então vamos estudando aí, porque nós estamos, irmãos, em 2022, e o mundo está configurando o acabamento do governo mundial. Está se preparando toda a cultura para um governo mundial, que nós iremos viver nele
Só está faltando aparecer o governante, né? O governante é essa besta aqui, que é chamado do animal, né? Que está subindo aí. Então, esse governante mundial está para aparecer, ainda não apareceu. Quem é o homem mais poderoso do mundo hoje? Alguns acham que antigamente era o presidente dos Estados Unidos, mas dizem que hoje o presidente dos Estados Unidos já não é um homem tão poderoso assim, né? Alguns acham que é o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, mas alguns acham que provavelmente ele ainda não é o homem mais poderoso do mundo. Alguns acham que é o Xi Jinping, que é o presidente da China, que também é um homem poderoso, mas ainda não existe um homem só que seja o homem mais poderoso da Terra. Ainda o governante mundial que muitos estão aguardando, inclusive nós, mas nós sabemos quem ele é, ainda não se manifestou, ainda não foi revelado ao mundo. Mas aqui a Bíblia está revelando as características dele. Ele foi concebido, esse governante mundial, que vai se manifestar no mundo espiritual invisível. Vamos ver as características dele aqui. E aí, se nós formos lá em Apocalipse 19, que revela a vinda de Jesus, né? A volta de Jesus, nós vamos ver que ele também tem sobre a cabeça dele diademas. Só que aqui o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, só que a besta tem 10 diademas sobre os chifres, o dragão tem 7 diademas sobre as cabeças. E quando você vai ver Jesus voltando lá em Apocalipse 19, ele tem uma cabeça só e tem muitos diademas sobre a sua cabeça, mesma palavrinha, diadema, ou seja, coroa real de autoridade. Isso aí, o governante mundial está sendo preparado, que vai se manifestar a qualquer momento. Alguns acham que ainda será este ano, alguns acham que será no próximo ano. A gente não tem certeza, mas nós temos que estar atentos pelas evidências, né, que ele poderá se manifestar ao mundo a qualquer momento. Eu estou achando que é mais no próximo ano. Não tenho certeza, né? Mas a gente fica assim, se ligando. Vamos ver o que diz mais a respeito dele, essa besta aqui, ou seja, o animal, né? Verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo. A leopardo tem na terra, já leopardo é o animal da fauna terrestre, né? Existe leopardo, parece que é o terceiro felino maior da fauna terrestre. O primeiro é o leão, o segundo é o tigre. Talvez o tigre seja até maior do que o leão, agora não estou lembrado, mas é o tigre, o leão e o leopardo. Esses são os felinos mais poderosos, maiores da terra. Eu acredito que a nossa onça pintada aqui da Amazônia é uma espécie de leopardo, né? É muito parecida. Então, as características desse animal, dessa besta, que João está vendo que é o governante mundial que vai se manifestar, diz aí: a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso. O urso também tá, a gente conhece o urso, né? Não tem na Amazônia urso, mas tem em outros lugares. A sua boca como de leão. Aí tá, leão também tem na terra. Então aqui ele cita 3 animais da terra: o leopardo, o urso e o leão. Que ele disse que esse animal que ele está vendo subir do mar tem as características desses 3 animais terrestres. E aí, irmãos, para simplificar, né, porque senão eu teria que ir lá para Daniel capítulo 2. Você sabe que no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho onde ele viu uma grande estátua. Essa estátua, ela é constituída de 5 partes. A cabeça era de ouro, e lá ele vai usar minerais para simbolizar. Então a cabeça da estátua era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, as pernas eram de bronze ou cobre, os pés eram de ferro, ou eram as canelas de ferro, os pés de ferro. Então já vemos aqui ouro, prata, bronze
ferro, são minerais. Só que os dedos dos pés era de barro misturado com ferro. Então já o barro é um pouco diferente, porque ele não é forte, não é consistente como esses outros metais, né? Então, naquela estátua lá de Nabucodonosor, no sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou, Daniel diz para ele assim, que cada uma das partes componentes da estátua representava um reino. E aí Daniel disse assim para Nabucodonosor: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E aí depois a gente deduz quem eram os outros reinos, né? Depois do Império Neobabilônico, assim chamado, de Nabucodonosor, a gente vai, quando nós chegamos no capítulo 7 de Daniel ele tem uma visão. Ele diz assim: um sonho, uma visão. Eu creio que os sonhos são visões quando estamos dormindo. Existem visões de olhos abertos, existem visões quando nós estamos dormindo. Muitos sonhos são visões que nos são dadas a partir do mundo espiritual. Daniel tem uma visão em sonhos, e ele vê 4 animais. Aí na linguagem do Antigo Testamento, ele já traduz correto, animais. A palavra que é a mesma besta aqui que está no Novo Testamento, né? Então, Daniel vê 4 animais que sobem do mar. Ele diz do grande mar, que é o mar Mediterrâneo. E aí ele vai dar as características de cada um daqueles animais. Ele dá a característica dos primeiros 3. O primeiro é semelhante a um leão, o segundo a um urso, o terceiro é um leopardo. E o 4º animal, ele não dá característica nenhuma dele, mas diz que ele será um 4º reino na terra, que será assim, duro como ferro, tipo assim, né? E aí, através de Daniel 7, irmão, a gente vai descobrir que o primeiro animal, que é representado por um leão, em Daniel 7, representa a Babilônia, ou o Império Neobabilônico de Nabucodonosor, assim chamado, né? O segundo animal, que é um urso, representa o Império Medo-Persa. E o terceiro animal representa, que é um leopardo, representa o Império Grego. E o 4º animal, que não é comparado a nenhum outro, é o Império Romano. Isso aí é elementar para quem estuda escatologia, né? Aí a gente olha aqui, Apocalipse 13 diz que essa besta que João viu subir do mar, ou do abismo, à luz dos outros textos, ela tem as características do leopardo, do urso e do leão. Em Daniel começa com leão, urso e leopardo. Agora em Apocalipse começa com leopardo, urso e leão. Ou seja, estudando escatologia já há tanto tempo, eu entendo que Daniel 7, quando ele fala daqueles 4 reinos que se levantarão da terra, e ele compara cada um dos reinos a um animal, e o 4º reino não é comparado a nenhum animal. O meu entendimento hoje é, o 4º reino, que é o Império Romano, ele é uma síntese dos 3 reinos anteriores. Então, o Império Romano é uma representação do Império Babilônico, Medo-Persa e Grego. Mas quando nós chegamos agora em Apocalipse, que João está tendo a visão sobre o governo mundial, ele percebe que aquela besta que subiu do mar, o animal, tem as características do leopardo, do urso e do leão. Ou seja, os 3 animais de Daniel 7, que nós sabemos lá quem são os reinos que eram representados lá. E aí eu procurei ver aqui, assim, superficialmente, tentando descobrir hoje, né, na conjuntura mundial hoje, na geopolítica mundial de hoje, esses animais representam que reinos aqui na Terra? E aí eu vi que há indícios na profecia de Daniel de que o Império Babilônico, que é representado por um leão, ele pode ser também os Estados Unidos. Por quê? Porque aquele leão que Daniel viu, ele tinha asas como o que de águia. Olha aí a águia surgindo aí como um animal lá, na profecia de Daniel 7. E aí, eu fui pesquisar também, qual é a nação que hoje na Terra tem como símbolo uma águia? Os Estados Unidos. Na antiguidade, o Império Romano tinha como símbolo uma águia, mas hoje os Estados Unidos também têm uma águia como símbolo. Então, eu posso, nem que seja de maneira assim,
pelo menos hipoteticamente, considerar que aquele primeiro reino, né, representado na profecia de Daniel, ele pode significar também os Estados Unidos na época moderna. E aí, o segundo animal, que na profecia de Daniel é um urso, a pergunta, aqui já é mais fácil, os irmãos até já sabem, né? Qual é a nação hoje que tem como símbolo um urso? Na sequência lá de Daniel 7, era o Império Medo-Persa. Só que o Império Medo-Persa hoje é o Irã, né? É chamado, o Império Persa, é sempre chamado o Império Persa, mas é o Irã. O Irã, que é uma potência, está aí. Tudo indica que ele é aliado com a Rússia. E aí eu já disse, né? A nação hoje que tem como símbolo leão um urso é a Rússia, que está aí estão considerando que a Rússia é uma superpotência que vai dominar o Ocidente nessa guerra com a Ucrânia aí. É só o início, né? E que a China, que é aliada dela, está só de braços cruzados esperando a hora de entrar. Então o governo mundial, irmão, está se formando, e a gente procurando na Escritura os indícios de como será esse governo mundial. E aí, muito bem, então, o leão pode ser Estados Unidos, o urso pode ser a Rússia, que na verdade o símbolo é de um urso mesmo, mas na sequência de Daniel 7 tem a ver com o Irã, que é o antigo Império Persa. E o terceiro animal, que é o leopardo, eu mato o teu e digo, rapaz, sabe o que é? Nós sabemos na profecia de Daniel 7 que o leopardo é um símbolo do Império Grego, que muitas vezes é chamado de greco-macedônico, porque Filipe o Grande, pai de Alexandre, era da Macedônia, a mãe dele que era grega, mas foi o Império Grego. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, mas hoje, modernamente falando agora, será que a Grécia pertence à OTAN? Eu até tentei descobrir, não descobri. Mas aí eu lembrei de um livro que eu tenho, onde ele diz o seguinte, que o Ocidente, todo o Ocidente, que é considerado, o Ocidente, a cultura dele é judaico-cristã. Alguns dizem que é judaico-cristã porque foi a Bíblia que formou a cultura ocidental. Por isso que eles consideram como cristão o Ocidente. Mas ele também é influenciado pela Grécia e por Roma, né? Porque o Império Romano. Aí o que acontece? Eu digo assim, é possível então colocar o terceiro animal de Daniel 7, que é um leopardo, que representa a Grécia, e engloba todo o Ocidente hoje, pode ser representado do Império Grego, porque toda a cultura ocidental ela é praticamente grega. As Olimpíadas, né? As Olimpíadas, o ginásio, o culto ao corpo e todas aquelas coisas, a nossa cultura é grega, a filosofia. Então a cultura ocidental, ela representa a Grécia. E todas essas ideias, irmãos, estão contidas nesse animal que João viu subir do mar, essa que ele chama de besta, né? E que tem as características desses três animais que ele cita aqui, que são os três animais lá de Daniel 7. Ou seja, João está mostrando aqui, não ele, mas Deus está revelando para ele, que o reino do anticristo, que é o governo mundial, vai ser o reino do anticristo. O anticristo é essa besta que João está vendo aqui, ele é o governante mundial. Ele vai se formar como uma síntese desses impérios antigos, como por exemplo aqui, a Babilônia, Medo-Persa, está aí o Irã, fala persa lá, o idioma do Irã é persa, não é árabe. E também todo o Ocidente que incorporou a cultura grega. Aliás, a cultura grega, ela infiltrou-se no Império Romano. O Império Romano adotou a cultura grega, né? E o Ocidente, portanto, tem influência tanto grega como romana, mas eu acredito que mais grega. Isso pode estar representado nesses três animais, ou seja, o reino do anticristo que João está vendo aqui, nessa visão, engloba todas essas nações, irmãos. E aí, nós temos que estar de olho para observar, porque só está faltando aparecer um homem, que será o governante mundial, que irá representar, será o cabeça disso. Eu vou dizer para vocês, quando o anticristo se manifestar, ele será um homem tão excepcional,
que todos vão reconhecer que ele não é uma pessoa normal, não é uma pessoa comum, né? Eu não quero revelar mais do que devo nessa mensagem aqui, porque não vai esgotar, né? Eu quero seguir aqui o texto, para ver o que o texto vai dizer agora para nós, como será o governo dele. E diz aí, ó, a parte B do verso 2 diz assim: e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, esse homem que vai se manifestar para ser o governante mundial, brevemente, creio eu, ele vai receber a sua autoridade, não de Deus, né, porque a gente sabe que por isso que a gente vê aqui, olha, todas as autoridades são constituídas por Deus. Nós vamos lá no Antigo Testamento, os reis eram constituídos por Deus. Quem colocou Nabucodonosor como rei da Babilônia foi Deus. O profeta diz assim, várias vezes: Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus dizendo, Nabucodonosor, meu servo. Então, irmão, só que aqui, esse governante que vai se levantar, esse governante mundial, receberá a sua autoridade do dragão. E quem é o dragão? A própria Bíblia revela. Apocalipse 12, verso 9, veja aí. Apocalipse 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão é Satanás. Quem é Satanás? Um querubim, um anjo da mais alta hierarquia. Ele que governa esse mundo, manipula os governantes das nações. Ele que está no topo da cadeia. O anticristo, que será esse homem que será um governante mundial, receberá o seu poder, o seu trono e a autoridade toda do dragão. É o dragão que vai dar autoridade para ele, ou seja, Satanás. Está no texto aqui. Aí vamos continuar aqui, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. Isso é importante. Né? E viu uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou após a besta. Então vou explicar para os irmãos o seguinte. Né? Lembre que essa besta que João viu, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está dizendo que uma das cabeças foi ferida de morte. Ainda ficaram 6 cabeças intactas. Mas só que a ferida que essa cabeça recebeu foi curada. A sua ferida mortal foi curada. Ele diz assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Eu vou dizer aos irmãos por que toda a terra se maravilhou assim, se admirou, né? Se admirou e seguindo a besta. Porque aí havia a minha tese, irmãos. Hoje eu entendo o seguinte: né? O anticristo vai ser um homem ressuscitado. Um dos antigos reis vai ressuscitar. Se os irmãos fizerem estudo aí sobre criogenia, ontem eu vi um estudo sobre criogênesis. Tem uma série de coisas nessa direção aí. Olha, o anticristo será um homem ressuscitado com um corpo imortal. Ele será uma espécie de semideus. Eu não sei se será Nabucodonosor, mas pode ser Nimrod, mas há indicativos que pode ser um dos imperadores romanos. Mas eu não sei quem é. O certo é que não é nenhum desses homens que nós estamos vendo aqui no governo das nações. Será um homem ressuscitado. Já imaginou isso, irmãos? Um homem ressuscitado com um corpo imortal. Ele tem o mesmo poder de um anjo. Imortal. Provavelmente terá poderes sobrenaturais. Esse será o governante mundial. Por isso que quando ele se manifestar, nós iremos reconhecê-lo. Por isso que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porque toda a terra vai reconhecer. Esse aí não é Nabucodonosor? Esse aí não é Nimrod? Esse aí não é Nero? Há uma ideia antiga de que Nero seria o anticristo. Mas será que Nero foi o mais cruel dos imperadores romanos? Talvez não. Calígula talvez tenha sido mais cruel ainda, né? Então, irmão, nós estamos para ver acontecer isso que eu estou falando para os irmãos, que a profecia aqui revela. O governante mundial que vai se levantar para governar esse mundo, o governo mundial, será esse tipo de pessoa.
Aí eu quero ainda mostrar essa tese aqui nesses outros versículos, olha só. Olha Apocalipse 13, 12, que diz aí, 13, 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Aqui já está falando do falso profeta, não é mais da besta, é do falso profeta, que é chamado de segunda besta. Vamos retornar um pouco aqui para o verso 11, para a gente ver da onde foi que essa segunda besta surgiu, porque a primeira surgiu do mar. Olha no verso 11 aí. E vi subir da terra outra besta. Então agora essa daqui subiu da terra, não foi do mar. E aí hoje eu não vou falar sobre o falso profeta, eu quero falar só sobre o anticristo. E aí no verso 12 diz: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Essa linguagem da Bíblia de ferida mortal fora curada, uma das 7 cabeças foi ferida de morte, ressurreição, será uma pessoa ressuscitada. Ainda em abono a essa tese, eu quero em Apocalipse 17, eu vi Apocalipse 17, verso 8 só, talvez só o 8, vamos ver aqui. Apocalipse 17, 8. É assim: a besta que viste foi e já não é. O que significa isso? Foi e já não é. Ela foi viva, ela foi rei, mas agora, na hora que João está escrevendo, você não é mais, porque ela morreu, foi sepultada, vamos imaginar assim, ou foi mumificada, ou foi alguma coisa, algum processo de criogenia que havia no passado conservado o seu corpo, né? Foi e já não é. E há de subir do abismo, porque o espírito dela está no abismo, ou no Hades, como o rico estava lá no Hades, né? E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Veja só, sempre tem essa ideia de que a terra toda vai se admirar, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Vai ressuscitar um dos antigos reis do passado, e toda a terra vai saber disso, porque vai sair na televisão, e toda a terra vai se admirar. Por isso que as pessoas às vezes não creem em determinadas coisas, né? E quando elas percebem que aquilo que elas não acreditavam é verdade, elas ficam assim, admiradas, né? Puxa, eu pensei que isso não podia acontecer. Então, o perfil do governante mundial que está para aparecer, o governante vai se manifestar. Vamos ver aqui, verso 4, Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade, o seu poder. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério, olha só. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Só que não foi só um seguir, meramente adesão para a causa da besta, mas é que e adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. Toda a terra vai adorar o dragão. Quem é o dragão? Satanás, um querubim caído, um anjo da maior autoridade, maior capacidade, né, dos anjos de Deus. Foi caído. Toda a terra vai adorar. Eu sempre digo, não adianta a gente ser neutro agora, porque tudo vai acabar em adoração. Enquanto Satanás não conseguir a adoração dos seres humanos, ele não descansará. Porque ele quis ser como Deus, ele não desistiu, e ele quer ser adorado como Deus é adorado, e ele persiste nisso, né? No confronto de Satanás com Jesus lá no deserto, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, né? De cima daquela montanha, e disse assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, ele não desistiu de ser adorado, e aí ele vai conseguir. Toda a terra, meus irmãos, vai adorar o dragão, é Satanás. Só que ele é invisível, ele é um espírito. Pode ser que ele engane as pessoas que vão adorá-lo até sem saber. Só que também as pessoas vão adorar o governante mundial, que é o anticristo, que é a besta aqui chamada. Olha só, verso 4. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Toda a terra vai adorar esse homem, que será o governante mundial, que será o anticristo, e que será um dos antigos reis ressuscitado.
Ele vai exigir adoração, vai caminhar para lá. Aí vamos lá. Verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias. Olha essa palavra blasfêmia aí. Esse anticristo, esse governante mundial que vai se manifestar, ele vai blasfemar. Tem outro texto que faz assim: ele vai blasfemar de Deus e dos que habitam na terra, ou no céu, agora estou lembrado. Mas ele vai blasfemar. Então, o que é blasfemar? É falar. Blasfemar é falar, irmão. Falar coisa ruim, falar coisa negativa, né? E aí eu estou percebendo que o cenário do mundo já está sendo preparado para a cultura da blasfêmia que Satanás, que o anticristo vai impor na terra. Eu observo dos youtubers aqui, irmãos, eu fico admirado que tem cada youtuber aí que se diz cristão e discípulo de Jesus, mas é tanto palavrão, é tanta palavra de baixo calão, é tanta blasfêmia, que eu digo, meu Deus, essa pessoa não está percebendo que o que ela está falando não se coaduna com o discípulo de Jesus. Mas já está sendo preparado a cultura do mundo para uma época de blasfêmia, porque o anticristo vai blasfemar. Então, vigie a sua boca para que não saia blasfêmia da sua boca, né? É assim. E aí vem, verso 5, parte B. Deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. E aqui, irmãos, nós temos que saber, olha, quanto tempo durará o governo do anticristo no mundo? 3 anos e meio, está aqui. 42 meses é tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Está tanto no livro de Daniel como no Apocalipse, aparece várias vezes essa expressão aí. A metade de 7 anos. Na profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24, na profecia das 70 semanas de Daniel, ele menciona 69 semanas até a morte do Messias. E joga a última semana das 70 para o futuro. E eu acredito que esse tempo em que o anticristo governará o mundo, 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos, talvez se encaixe naquela palavra que Jesus disse: Deus abreviou aquele tempo por causa dos escolhidos. Talvez seja isso, que não será 7 anos de grande tribulação, mas será 3 anos e meio só. O governo do anticristo está limitado a durar 3 anos e meio só. E nós talvez já estamos perto de começar a contagem. Acho que ainda não começou, porque eu acredito que só vai começar quando o anticristo se manifestar ao mundo. Aí vai começar a contagem do seu governo, 3 anos e meio. Então até nos conforta, porque não é tanto tempo assim, né? Já imaginou se esse governo durar 50 anos, 40? Não, mas 3 anos e meio só, já é uma boa notícia. Verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Está aí a ideia da blasfêmia de novo, né? Para blasfemar do seu nome, nome de Deus, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O dos que habitam no céu, esse é o texto, né? Então, ele vai blasfemar. E aí, irmãos, não blasfeme. Vigie a sua boca, porque ultimamente tem até pregadoras que, por não se policiarem, proferiram palavrões no púlpito. Jesus disse assim, eu acho esse versículo aqui tremendo, eu acho que é Mateus 12:36, diz assim: até de toda palavra fútil que os homens proferiram, irão dar conta dela no dia do juízo. Já imaginou isso? Uma palavra fútil vai dar conta no dia do juízo. Então, vigie a sua boca, vamos vigiar a nossa boca, não deixar sair palavra torpe, que vai acabar descamando em blasfêmia, né? Pode ser palavrão ou palavra chula, mas acabará descamando para a blasfêmia, que é influência, regência do espírito do anticristo. Então, ele vai blasfemar até dos que habitam no céu. Aí vem aqui o verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Bom, isso aqui é realidade, olha. Não adianta nós ficarmos assim, ufanista, triunfalista. Dizem que a cultura do povo brasileiro tem essas duas características:
ufanismo e triunfalismo. É contar a vitória antes do tempo e contar a vitória sem base fáticas para afirmar. Não, nós vamos vencer, já ganhamos. Aqui está dizendo que o anticristo vai fazer guerra contra os santos, que é a igreja. Os santos aqui é a igreja. E vai vencê-los. Aí o tipo de derrota. Agora vamos retornar um pouco aqui para Apocalipse 11, verso 7, para ver que diz a mesma expressão. Olha só. Apocalipse 11, verso 7. Quando acabar o seu testemunho, as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Está preparado para enfrentar esse tempo? Está perto. Ainda quero citar Apocalipse 6, verso 2. Apocalipse 6, 2. Esse cavaleiro do cavalo branco aqui é o anticristo. Olha aí. Apocalipse 6, 2. Olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Ou seja, a igreja. Ele vai guerrear contra a igreja e vai vencer a igreja, nesse sentido, que a vitória dele é matar os crentes. Só que eu vou dizer um outro texto aqui, como será a vitória da igreja. E aí temos que estar preparado para isso, né? Jesus venceu sendo morto. E aí, olha só, Apocalipse 12, verso 11. Aí. Diz aí, Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram. Eles quem? A igreja. Venceram quem? O dragão, Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro é Jesus. Pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Você está pronto para vencer desse jeito? Jesus venceu assim. E aí, aí vem, deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Irmãos, não haverá nenhuma nação que fique isenta da autoridade. Ele terá autoridade sobre todas as nações, inclusive sobre o Acre, sobre Rio Branco. Não adianta se iludir. Verso 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. A besta, né? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí, irmãos, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, será que eu devo pregar isso para os irmãos? Porque será que os irmãos vão ficar tristes, desanimados, né? Eu digo, eu sei que eu não quero pregar, eu quero pregar uma mensagem que os irmãos saiam assim, né? Animado, encorajado. É bom ser crente mesmo, eu vou perseverar, jamais vou abandonar Jesus. É bom sair assim, né? Mas com esse tipo de mensagem aqui, eu temo que algum irmão diga, rapaz, esse negócio de ser crente vai trazer perseguição para a minha vida, não quero mais ser crente não. Só que eu vou mostrar o final aqui para terminar com uma nota positiva, né? Como é que vai terminar o governo do anticristo, irmãos? Apocalipse 19. Apocalipse 19. Verso 19. Diz aí. E vi a besta e os reis da terra, a besta que é o anticristo, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Jesus, né, que vem com o exército de anjos. E a besta foi presa. E o anticristo vai ser preso, irmãos. E com ela o falso profeta vai ser preso também. Que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, a besta e o falso profeta, o anticristo e o falso profeta. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, esse aqui é o final, que Jesus virá para derrotar o anticristo. Ele não vai matar o anticristo, apesar que tem uma linguagem, eu acredito que é em Isaías 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2 também fala algo assim, que ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, mas não é literalmente matará, porque aqui está dizendo que ele vai lançar
o anticristo e o falso profeta no lago de fogo que arde com enxofre. Por que ele vai lançar esses dois? Porque o anticristo pelo menos já estará num corpo imortal, não pode ser morto, mas ele pode ser lançado no lago de fogo para sofrer eternamente. Aqui é o sofrimento eterno. Os outros seres humanos que estão lá com ele, o seu exército, vão ser mortos. Aí vai seguir aquele mesmo processo de ir para o Hades, né? E depois serão julgados 1000 anos depois, no julgamento do grande trono branco. Isso é depois de ressuscitados, mas isso é outra mensagem. Então eu quero mostrar que no final o anticristo vai ser derrotado, o falso profeta também. Aí eu quero terminar com uma nota positiva em Apocalipse 20, verso 4. É para a igreja agora, né? Uma nota positiva que a igreja vai vencer assim. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado a autoridade de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem autoridade a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Isso é a igreja. Você é da igreja, você quer alcançar essa vitória aí, então fique firme para enfrentar os 3 anos e meio do governo do anticristo que está na iminência de vir sobre a terra. Eu gosto muito desse versículo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque mesmo em face da morte não amaram as suas vidas até a morte. Esse é o versículo chave, decore esse aí, Apocalipse 12, verso 11. Vamos ficar em pé?